Olá, olha eu aqui de novo. Hoje com um assunto muito importante que vai complementar aquilo que eu falei sobre o aparelho psíquico na última aula, né? Como vocês sabem, nós estamos discutindo aqui, né, as noções de psicanálise, daí então o projeto chamar Lições de Psicanálise. E hoje eu vou falar sobre o superego, mais particularmente sobre o superego. No último vídeo eu falei do aparelho psíquico de uma forma mais geral, né? Mas é muito importante discutir o conceito de superego. Até porque essa é uma das noções mais originais do Freud, né? Essa noção ela vai ser construída de forma final só em 1923, depois da segunda tópica, depois de 1920. Podemos dizer que a noção de superego aparece na segunda ideia que Freud tem do aparelho mental. É nessa segunda noção, que ele vai chamar de aparelho psíquico, id, ego e superego, que a noção de uma instância específica, né, começa a ser trabalhada em seus trabalhos. Até aquele momento, até 1923, ao falar de alguma coisa, né, moral, ao falar de alguma coisa ligada à censura, ele usava meramente termos descritivos como censura, penalização, sentimento de culpa. A partir de 1923, ele vai sintetizar todas essas noções na ideia de uma instância particular, de uma instância psíquica, né, moral, chamada de superego. Ubarish, que significaria um ego que está sobre, um ego que está observando. Em termos mais simples, poderíamos dizer que a noção alemã é a noção de um posto de vigia. É como se um posto elevado estivesse observando de cima para baixo o eu. Em outros termos, o superego é como se fosse um juiz, é como se fosse um censor. É essa parte que corresponde, né, à parte moral, à parte dos ditames civilizados, sociais, que são internalizados pelo sujeito. Freud explica, né, no texto O Inconsciente, ele vai explicar de uma forma bem específica como é montado esse superego. E também em fragmentos do livro Mal-Estar na Civilização, ele vai dizer que o superego é formado inicialmente pela ação de uma autoridade externa, por alguém que diz não, que restringe, que minimiza, né, a força do instinto. Por isso, inicialmente, a autoridade externa é a base de formação do superego. Agora, lentamente, essa autoridade externa será internalizada. E ao ser internalizada, ela agirá de dentro para fora. Mesmo na ausência da autoridade real, da autoridade inibidora inicial, à medida que o indivíduo internalize essa autoridade, ele mesmo acabará por se limitar. Ele mesmo acabará por colocar termos, limites ao seu eu. Em outros termos, para vocês entenderem bem o que estou querendo dizer, o sujeito vai se voltar contra o seu eu como se fosse um outro. O superego é sentido dentro do eu como se fosse um outro eu que vai punir, que gera um sentimento muito peculiar, que é o sentimento de culpa. E isso faz com que o indivíduo deixe de desejar certas coisas instintuais, deixe de querer certas coisas ligadas só à parte animal. O superego, nesse sentido, é a parte civilizada domando a parte animal. Aquela parte mais ligada às necessidades básicas e ao princípio do prazer. Como eu disse até na última aula, o id só quer o prazer. Por quê? Porque
o id é formado propriamente da parte animal, da parte instintual. Por isso, o que o indivíduo quer é a descarga. Se ele quer uma relação sexual, ele pode ter a relação com qualquer pessoa. Mas qualquer pessoa não é, na verdade, discriminação social. O superego vai dizer, você não pode ter relações com mulheres casadas, você não pode ter relação com a sua mãe, você não pode ter uma relação com as suas irmãs, com pessoas próximas. Ou seja, o superego é exatamente essa parte civilizada que vai colocar limites, que colocará, limites para que o indivíduo satisfaça, em certa parte, o instinto, mas também, em grande parte, o mundo social. Vejam que o superego, como o censor, é aquele que vai liberar o indivíduo a fazer aquilo que é certo. Até as noções, um tanto maniqueístas de bem e mal, de certo e errado, tem muito a ver com o superego. Por quê? É quando o indivíduo passa pelo processo de socialização que ele vai aprender o que é certo e o que é errado. No estado de natureza, não há certo e errado. Só há prazer, só há descarga. Todo o organismo está programado para potencializar o prazer e evitar a dor. Desde os organismos mais simples aos organismos mais desenvolvidos pela evolução, teremos esse princípio maior. Os organismos tentam evitar a dor, o sofrimento e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade de prazer. Essa é a base do id. Essa é a estrutura principal do instinto. Mas o superego não pode aceitar isso. Por quê? Porque o superego ele trabalhará a partir de uma noção melhorada desse animal humano. O superego elevará o eu a um estado ideal. É por isso que, às vezes, o Freud usa o termo ideal do ego, ou ideal do eu, se vocês preferirem, ideal do ego para se referir ao superego. O que é o superego? É um ideal. É aquilo que parece que ainda não foi alcançado. É aquilo que está adiante, um passo além. Ou seja, o superego é o que inspira o indivíduo a ser melhor, a se superar, a buscar se tornar um indivíduo mais bom, mais tranquilo, buscar a paz. Ou seja, todos esses ideais civilizatórios, eles estão muito vinculados ao ideal do eu. É por isso que sempre explico aos meus alunos que o ideal do ego está próximo, ou podemos dizer, reside no mesmo quintal do ideal civilizatório. Essa é a base de união que o ego faz com a sociedade. O ideal do eu, o ideal do ego, está vinculado ao ideal civilizatório. Por quê? Porque, em grande parte, aquilo que é ideal do eu vem da sociedade. Aquilo que o indivíduo acredita ser a perfeição, ser o melhor, ser o sublime, está normalmente ligado às normas, à visão social. Portanto, ao falarmos do ideal do eu, nós estamos falando desse superego que tem como matéria-prima o mundo social. A ideia de autoridade, a ideia daquilo que está fora, mas necessariamente precisa ser internalizado para que o indivíduo viva em sociedade. Então vejam, que essas noções são noções clássicas, muito importantes, e ajudaram muito outras áreas até do conhecimento, como antropologia, sociologia. A noção de superego foi uma noção muito vital para as ciências contemporâneas, as ciências modernas. Mas não esqueçam, ao falar do superego, estamos falando dessa parte que não é só alegria. O superego pode trazer também
um sentimento terrível de culpa. O superego pode adoecer uma pessoa. Aí entra um outro elemento que eu até posso debater em um outro momento, mas só para vocês entenderem, a doença mental, a doença psíquica, quase sempre está ligada a uma deformação do superego, alguma coisa que não está normal no superego, para vocês perceberem a importância dessa instância. Eu que trabalho há muito tempo, né, com psicanálise, quase 30 anos da minha vida, então eu percebi que pessoas de 30, 40 anos atrás, né, que foram criadas numa educação muito repressora, uma educação muito rígida, muito católica, ou protestante, ou moral de forma geral, né? São pessoas que têm grande dificuldade, né, de trabalharem a liberdade, de acreditarem que têm o direito de ter prazer. Essas pessoas apresentam embotamentos de diversos tipos, embotamentos sexuais, embotamentos emotivos, emocionais. Isso tudo está ligado à rigidez do superego. O superego pode ter essa configuração rígida. Uma pessoa que recebe, né, muito não, uma pessoa que é doutrinada a acreditar, né, que precisa ser um santo, precisa ser perfeito, não pode ser um mau menino, uma má menina. Tudo isso vai criando um superego tirânico, um superego cruel. E é nesse caso, desse superego tirânico, cruel, que teremos algumas deformações psíquicas, alguns distúrbios psíquicos. Há pessoas com um sentimento de culpa exacerbado. Existe até uma neurose, que é a neurose obsessiva compulsiva, que é caracterizada pelo sentimento de culpa. A culpa é a coisa maior dessa neurose. Isso tudo está relacionado então ao quê? Ao superego, à qualidade do superego. Eu quero que vocês entendam bem nessa aula que não é o superego que é uma coisa negativa, ao contrário, é necessário, né, um superego para minimizar a força do instinto, a força da nossa parte, diríamos, animal. Mas o superego também não pode ser tirano, porque senão teremos o oposto, né, desse equilíbrio. Nós teremos um desequilíbrio superegóico, o fato do indivíduo ficar embotado, sentir-se culpado a todo momento, estar sempre querendo reparar. Isso tudo, né, é aquilo que constitui esse superego mais rígido, mais tirânico. Mas é importante dizer que ao invés de um superego tirânico, é possível também uma ausência do superego ou um superego fraco. Freud vai dizer no livro Mal-Estar na Civilização que um superego fraco é a base daquilo que chamamos de delinquência. O delinquente é alguém que não tem esse tipo de ação de uma instância limitadora, de uma instância reguladora. O delinquente é aquele que faz mal, que faz o outro sofrer e não se sente culpado. No ápice dessa deformação teremos até a psicopatia. O psicopata é aquele que não tem nenhuma relação empática com o outro. Por isso o seu superego é praticamente ausente, né? Por quê? Porque o superego nesse sentido não se formou de uma maneira adequada. É lógico, para explicar o motivo por que ele não se formou, aí é motivo de uma outra aula. Eu pretendo numa outra aula falar sobre mentes criminosas, e aí nós vamos trabalhar melhor essas possibilidades da delinquência, como é que isso é possível. Mas nesse momento o que eu quero que vocês entendam é a importância dessa instância mental. Como o superego é importante dentro da psicanálise. Como ele estabelece os limites da vida saudável, da vida, né, considerada normal. Portanto,
ao falar do superego, nós estamos falando dessa parte que vai regular, que vai dar condição do indivíduo suspender momentaneamente os seus instintos. É a partir do ideal do ego que o indivíduo vai conseguir, suspender o desejo instantâneo, o desejo imediato, do gozo por uma coisa futura. É por isso que é chamado de ideal, ideal do ego. É porque é uma coisa prospectiva, é uma coisa que olha para o futuro. Quanto mais o superego consegue equilibrar o sujeito, mais ele é capaz de não sucumbir ao desejo imediato do instinto, ao desejo de uma realização, de um escoamento direto. E isso vai fazendo com que o indivíduo consiga processar melhor um mecanismo de defesa chamado de sublimação. O superego é a base da grande maioria das sublimações, da transformação. O que é a sublimação? É a transformação dos instintos, dos afetos mais naturais em algo mais social, em algo mais civilizado. E isso é importantíssimo até para a existência do sujeito social. Essa é uma questão muito debatida quando nós examinamos a questão da existência da autoridade. Eu lembro, eu li um livro de um filósofo chamado Horkheimer e do Adorno, que eles falavam exatamente sobre essa questão da autoridade, o que é que gerava a condição do indivíduo internalizar uma autoridade, se tornar obediente. Já pararam para pensar nisso? Como é que o ser humano se torna obediente? Por que ele se resigna? Como é que ele aceita amansar os seus instintos? É porque ele vai lentamente internalizando a imagem do protótipo que servirá como o superego, como o ideal do seu eu. Esse protótipo é a imagem do pai. É lógico que a imagem da mãe tem um papel importante na montagem do superego, mas fechando lá pelo 5º, 6º ano de vida, a criança já terá um superego fixado no seu eu. Esse superego é o superego que foi internalizado especificamente a partir da imagem do pai. O pai que dizia não, o pai que colocava limites, para que pudesse amar, proteger. Esse pai será internalizado pelo eu como uma espécie de instância de autoridade, que chamaremos tecnicamente de superego. Essa instância que pode ser pensada como a voz da consciência, já ouviram falar? A voz da consciência, o senso moral, todos esses termos são sinônimos para o superego e significam, grosso modo, o fato de que a autoridade que primeiro me privou, disse não, será internalizada por mim e, ao ser internalizada de dentro para fora, será usada para controlar os meus instintos. Por que a ideia de autoridade é tão importante dentro da civilização? Eu lembro de uma fala do antropólogo Malinowski, que disse que nunca se deparou com uma sociedade na qual houvesse a ausência da imagem da autoridade. Em todas as sociedades primitivas, em todas as tribos, sempre existia uma noção de hierarquia ou de autoridade. Então vejam como o superego é importante, porque é esse superego que vai internalizar a imagem da autoridade. E ao internalizar a imagem da autoridade, é como se, no sentido mental, no sentido psíquico, a criança legitimasse a autoridade de um ser externo sobre o seu corpo. É como se, a partir da interiorização adequada, a criança aceitasse não viver todos os seus pequenos prazeres instintuais em prol da vontade de um outro, que é esse outro internalizado, que é o pai, a imagem
particularmente do pai, que será internalizada ao fechar o complexo de Édipo. Próximo ao 5º, 6º ano, fecha-se aí a ideia do complexo de Édipo. E com o fechamento, né, do complexo de Édipo, teremos o quê? Exatamente a fixação do aparelho psíquico. E entre as partes mais importantes, mais nobres do aparelho mental, nós temos aí o superego, que é essa parte, né, moral, que é essa parte que vai regular as relações entre o sujeito e o outro social, entre o sujeito e o mundo social. É isso que fará com que a parte da socialização moral triunfe. Por muito tempo, sociólogos se perguntaram como é que a socialização é tão poderosa, como é que o indivíduo não se revolta contra o mundo social, ele fica resignado, fica preso às regras sociais como se elas fossem naturais. É porque no âmbito da primeira aculturação, o que é a primeira aculturação? A aculturação primária é a aculturação que ocorre nos 7 primeiros anos, ou poderíamos dizer, a primeira aculturação da infância. Nesse período da primeira aculturação, o indivíduo está sendo aculturado sem saber que está sendo modelado moralmente. Ele tem aquele certo e errado que é colocado pelos pais como se fosse a natureza do mundo, como se estivesse respirando, né, moral, como se estivesse respirando o certo e errado, né, que vem por natureza. É lógico que não vem por natureza, vem por meio dos pais, porque os pais são os representantes básicos de uma sociedade. Mas a criança, na primeira aculturação, ela não consegue entender isso e nem é necessário que entenda. O que é necessário é que ela sofra um processo, né, de modelagem. E é esse processo de modelagem que fará com que ela internalize o superego, que estabeleça, né, dentro de si um eu que está dentro do próprio eu. O que é mais interessante no superego é que quando o superego age, gerando culpa, ou com aquela vozinha, né, que nós chamamos de voz outrativa, a voz do outro, né? Isso é errado, não faça isso, você não é esse tipo de gente. Isso tudo é algo criado no contato com o mundo social. Mas à medida que isso é internalizado, terá um forte peso naquilo que você é ou pensa ser. Por quê? Porque se você for contra o superego, você se sentirá extremamente culpado. É como se você tivesse tomado uma surra, tivesse sido mesmo espancado por uma outra parte do eu. Essa é a parte mais interessante, né? Uma parte do eu se desloca e parece ser um outro. O superego parece ser um outro que está agindo nessa parte mais instintual, nessa parte que busca o prazer imediato e total. Então entendo, estou terminando esse vídeo, mas quero fechar fazendo com que você perceba como a noção de superego é inovadora, como a partir de 1920 aspectos da psicanálise, da sociologia, da antropologia ou de qualquer outra ciência que estude o ser humano, né, se modificou por essa ideia de superego. Agora fica mais claro por que as pessoas são tão dóceis, por que elas ficam tão presas ao mundo social ou às suas normas. É porque ele vai internalizar o mundo social através dessa instância que será fixada no aparelho mental. Instância que chamamos de superego. Muito bem. No próximo vídeo, continuo a falar sobre esses temas, né, interessantes da psicanálise. Tenho certeza que você que é estudante de psicanálise ou de psicologia vai tirar muito proveito dessa série de programas. Até lá!